Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Nós estamos numa série falando sobre espiritualidade e nós, pela manhã, já abordamos alguns assuntos e continuaremos hoje abordando os assuntos em relação à espiritualidade, né? Para isso nós temos um texto e iremos novamente ler o texto para usarmos ele como base de referência do nosso estudo. Leamos capítulo 3, versículo 14 a versículo 21. Por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar novamente. Ó Deus querido, obrigado, Pai. Louvamos a Ti por podermos abrir livremente a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por todos os cânticos e por todos os louvores que podemos aqui entoar. Pai querido, nesse momento do culto, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos dê, Senhor Deus, a capacitação necessária para podermos aprender mais sobre Ti. Obrigado, Pai querido, esteja com todos nós, em Cristo Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós começamos uma série sobre espiritualidade, dada a importância desse tema para as nossas vidas, né? E pela manhã começamos perguntando aos irmãos o que seria a espiritualidade de um cristão. E nós chegamos à conclusão que a espiritualidade ela está relacionado com daquilo que nós sabemos de nós e conhecemos de nós, e aquilo que nós sabemos de Deus e conhecemos de Deus, e o que nós conhecemos de Deus influencia na nossa vida prática. Nós, inclusive, criamos aí esse gráfico, né? Essa imagem para nós entendermos sobre a espiritualidade, né? Nós vimos, e essa ilustração, como falei para os irmãos, eu vi o saudoso Carlos Oswaldo Pinto falando sobre ela uma vez, e de fato ela reflete muito bem a realidade, né? Então, o nosso eu, nossas concepções gerais, nossos relacionamentos, nossos padrões sociais, desejos, anseios, medos e emoções, isso compreende o nosso eu e o que nós sabemos de Deus, Ele como agente criador, a sua moralidade, santidade, o seu amor, a sua obra, justificação, redenção, salvação e santificação, e o que eu sei desse Deus, a minha ortodoxia, o quanto isso influencia a minha vida prática, e quanto mais o meu conhecimento de Deus influenciar a minha vida prática, nós chegamos àquela intersecção entre as duas coisas, e aí sim, mora o campo da espiritualidade, né? Então, pela manhã,
nós discutimos sobre isso. Mas avançamos que, diante da palavra de Deus, é necessário que nós aprofundemos esse conhecimento sobre nós mesmos e o campo de atuação do Espírito na nossa vida, para que assim possamos ter vitórias sobre as lutas diárias, que é o objetivo de nós se preocuparmos com a espiritualidade. Assim sendo, olhando o texto, nós vimos que o apóstolo Paulo, nessa petição, pede para que Deus fortaleça os irmãos no seu homem interior. E aí eu estou fazendo uma recapitulação rápida de manhã. E esse homem interior que o apóstolo Paulo pede para que Deus fortaleça, nós começamos a entender que a Bíblia trata esse homem interior em dois grandes campos de atuação. O coração, outro, a nossa compreensão ou nossa mente. Capítulo 3, verso 17, fala bem sobre isso. E assim habite Cristo em vosso coração. Versículo 18 diz, a fim de poderes compreender com todos os santos. E nós, inclusive, demos aquela ilustração, né? O desejo de Paulo era que os irmãos não somente conhecessem as verdades de Deus de uma maneira 2D, né? Mas que as verdades de Deus pudessem ser compreendidas de uma maneira 3D. E ele fala largura, comprimento, altura e profundidade. Para que os irmãos, baseados no fortalecimento do Espírito Santo e na força que o Espírito Santo poderia dar para eles pudessem realmente compreender a obra de Cristo em sua vida. E nós, na sequência dessa série, nós vamos ver como é importante compreendermos isso, um pouco mais lá na frente. Bem, avançando um pouco, nós também vimos que esses dois campos de atuação era a mente e o coração. Porém, deixamos claro que, numa perspectiva bíblica, o ser humano ele não é dividido, ele é um só. Então, cada um de nós, pastor Tiago, ele é formado pela sua mente e pelo seu coração. Isso é indivisível. Porém, para que nós possamos entender melhor como a palavra de Deus pode nos ajudar, a Bíblia mesmo, ela divide essas áreas de atuação do poder do Espírito Santo em nossa vida desta forma: mente e coração. Assim sendo, nessa compreensão, ainda na introdução, vimos que no capítulo 4 de Efésios, versículo 17 a versículo 24, o apóstolo Paulo diz que, apesar de esse desejo, esse anseio do seu coração em relação aos irmãos, e nós sabemos que sim, temos uma nova natureza em Cristo, ainda somos influenciados pelas dores da velha natureza. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias rapidamente, para que nós possamos relembrar o que vimos hoje pela manhã. Capítulo 4, versículo 17 a versículo 24. O apóstolo Paulo exorta aos irmãos: isto, porém, digo e no Senhor testifico que não andeis segundo andam os gentios. E aí vimos na vaidade dos seus pensamentos, obscurecendo de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive e por causa da dureza do coração. Então, o apóstolo Paulo aqui fala que, apesar de termos essa nova natureza, ainda somos sujeitos a uma vaidade de pensamentos, obscuridade de entendimento, e estamos sujeitos também à dureza de coração. E por essa razão, o apóstolo Paulo diz que é necessário atuar nestes dois campos: o campo de esclarecer a mente e o campo da iluminação do coração. E é neste ponto que nós agora vamos continuar analisando. Até o presente momento aqui, estávamos fazendo uma introdução
e conectando alguns irmãos que de repente não estavam aqui pela manhã ou não puderam acompanhar devido a estarem ministrando nas suas salas, da EBD, e nós vamos agora avançar a nossa compreensão. Bem, dada a realidade dos campos de atuação da espiritualidade, mente e coração, o apóstolo Paulo, exortando os irmãos, fala sobre uma mente sujeita à vaidade e de entendimentos obscurecidos. E é nesse conceito que eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia para Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Talvez seja um dos textos que nós já passamos às vistas muitas vezes. Porém, esse texto deixa bem claro a realidade do campo de atuação da espiritualidade chamado mente, nossa razão e nossa cognição. Lembro, há alguns dias atrás, nós lá nos jovens, os jovens estão estudando o livro de Romanos, nós passamos aí uma noite toda nesses 2 versículos. Eu acredito que os irmãos devem estar lembrados, né? E discutimos bastante sobre a profundidade desses versículos. Porém, eu quero destacar aqui algo mais específico que tem a ver com o nosso tema. Veja, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí preste atenção, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo exorta os irmãos aqui, e interessante que a palavra rogo aqui tem a ver com uma iniciativa forte e uma exortação firme para que os irmãos prestassem atenção e oferecessem agora, no novo momento em que eles viviam, não mais necessário entregar um sacrifício morto, porque era a realidade lá do Velho Testamento, mas agora entregar um sacrifício vivo, que é o vosso culto de mente, o vosso culto racional. Porém, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que alcancemos esse objetivo de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja quantas informações nós não temos nesse versículo em relação a isso. O versículo começa falando que existe da nossa parte uma responsabilidade de, pela razão, prestar culto a Deus, ou pela a nossa cognição, aquilo que nós pensamos, a nossa disposição mental, nós prestamos culto a Deus. Porém, o apóstolo Paulo diz que assim como há uma necessidade, há também uma exigência de mudar a forma de prestar esse culto. Como assim? É importante nós entendermos que a realidade humana, ela foi distorcida pelo pecado. E os padrões de compreensão da realidade precisam passar por uma renovação. Novamente, a realidade foi distorcida pelo pecado. Ou seja, a forma que você compreende a realidade foi distorcida pelo pecado. E os padrões de compreensão da realidade precisam passar por uma renovação. E aí eu lembro, lá no meu trabalho, algum tempo atrás, mexendo lá nas programações do software que nós trabalhamos, eu encontrei uma pasta chamada Esquema. E lembro que no dia que eu achei essa pasta, um tempo atrás, eu lembrei que eu já tinha visto essa palavra. Eu já vi essa palavra em algum canto.
e não lembrava de onde é que eu tinha visto essa palavra. A palavra esquema. A palavra esquema, essa pasta, nada mais era do que os arquivos do governo que moldavam os documentos fiscais. Então, o sistema tem lá as suas informações, e para que o sistema emita aquela nota fiscal, que nós, quando vamos ao supermercado, nós tiramos e levamos o cupomzinho fiscal com todas as listas daquilo que a gente comprou, para que a gente saia com aquilo ali, existe uma pastinha dentro do programa chamada esquema. Aquela pastinha faz o quê? Ela molda a forma que o documento tem que ser gerado. E, por incrível que pareça, a Bíblia traz essa palavra aqui nesse versículo. A palavra aqui, inclusive, aí é assim, ó: não vos conformeis com este século. A palavra aí, conformar, não ande segundo os moldes, é a palavra esquema mesmo. O que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? O mundo tem o quê? Um molde. O século que nós vivemos tem um molde. E que nós, por vivermos dentro desse mundo caído, a natureza é que nós nos conformemos a esses moldes do mundo. E nós precisamos mudar a forma em que nós entendemos a realidade. Precisamos trocar a pasta esquema dada por Satanás e por este mundo, e trocarmos a pasta esquema pela pasta que Deus nos dá. Interessante, irmãos, quando nós falamos sobre isso, e eu vou dar um exemplificar rapidamente para que os irmãos possam entender isso. Abra sua Bíblia aí para Romanos capítulo 1, versículo 25 a 27. Porque poderíamos fazer a pergunta: mas por que, pastor, essa realidade está distorcida? Por que é que o mundo tem uma forma, um molde, e nós acabamos por natureza seguindo esse molde? Olha só o que é que a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 25 a 27, do livro de Romanos. Pois eles, e aí ele se refere à humanidade incrédula, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Primeira coisa que o texto está dizendo é que os homens em pecado mudaram a verdade de Deus em mentira. Mas além disso, continua: por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram, olha a palavra mudaram, ou seja, aquele padrão que Deus tinha estabelecido foi mudado também por causa da corrupção moral do pecado. O modo das suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também o quê? Deixando o contato natural. Os homens também mudaram aquilo que Deus tinha estabelecido, se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Romanos capítulo 1 fala exatamente o porquê a realidade está corrompida. Porque a mente dos homens estão corrompidas, porque os homens mudaram a verdade de Deus. E não precisamos ir muito longe, meus irmãos, para vermos isso. É tão simples e tão fácil entender a conjuntura natural de uma família. O pai, a mãe e os filhos. Não é natural? Porém, o que é que nossa sociedade hoje tem ensinado? Esse não é o padrão. Esse não é o molde correto. Não é necessário isso. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. Não é necessário ter filhos. Filhos é um empecilho para a liberdade e o progresso financeiro. Então, veja, os homens mudaram a verdade de Deus e transformaram isso em
mentira. E quantos de nós, às vezes, estamos influenciados por esta mentira? E a nossa mente começa a ceder estas coisas, ao passo de que nós perdemos a referência e a âncora da realidade. A âncora da realidade, meus amados irmãos, é Deus. Se nós perdermos a verdade de Deus e começarmos a ceder, começarmos a levar a nossa mente para os padrões do mundo, nós deixaremos de entender a realidade. E olha como isso é perigoso. Deixarmos de entender a realidade. Relativizar a verdade. Olhar para os padrões naturais estabelecidos por Deus e dizer que isso é relativo. E o que é que isso ocasiona, segundo o texto? A perda da realidade de Deus. O distanciamento da verdade, transformando a verdade em mentira. O texto deixa claro. O homem perde a sua moralidade. O texto deixa claro que quando os homens mudaram a verdade de Deus, o que é que aconteceu? Os homens cederam às suas paixões e perderam a noção da moralidade. Então percebam o quanto é importante olharmos para as verdades de Deus e pela razão começarmos a entender quais são os padrões de Deus sobre a realidade. Para todas as coisas que você faz, para todos os padrões que você vai estabelecer na sua vida, você tem que entender qual é a realidade de Deus para aquilo que você está pensando. Você quer constituir uma família? Quer constituir um relacionamento? Qual é o padrão de Deus para o relacionamento? Você quer constituir um negócio? Qual é os padrões de Deus para você instituir um negócio? Você quer pensar numa profissão? Quais os padrões de Deus para você pensar numa profissão? E tantas outras coisas mais que podem seguir esse mesmo padrão. Então, veja, o abandono da fé num Criador absoluto, que é o detentor da verdade, faz os homens perderem a noção da realidade e corromperem a sua mente. Segundo ponto, abra sua Bíblia para Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só o que aqui Efésios fala. Além dos homens abandonarem o seu Criador e criarem padrões diferentes mentais, e por causa disso sua moralidade ser comprometida, tem outro problema. Veja, versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes o quê? Outrora, segundo o curso desse mundo. E o curso desse mundo é o esquema do mundo, como nós estamos falando, mas tem um segundo elemento. Segundo o quê? O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Então, o segundo grande efeito de corrupção da mente é a influência de Satanás sobre a mente das pessoas. Os homens abandonam a realidade de Deus, transformam a verdade em mentira. E Satanás usa o sistema do mundo para corromper a mente das pessoas. O mundo desenvolve o seu próprio sistema, Satanás domina esses sistemas e ambos aprisionam a mente dos homens. E meus irmãos, como nós estamos vendo isso nos dias de hoje? Os homens aprisionados pelo sistema dominado por Satanás. E o terceiro ponto, veja que nós estamos avaliando aqui o porquê que a mente precisa de trabalho.
Por que a mente dos homens precisam ser esclarecidas? É esse ponto que nós estamos trabalhando aqui. Nós vimos que o primeiro ponto é porque os homens abandonaram os padrões de Deus, perderam a absoluta verdade que vem do Deus Criador. Segundo, que Satanás domina o sistema do mundo e inculca na cabeça dos homens um sistema perverso que os aprisiona. E o terceiro ponto está aí, onde nós, inclusive, faz parte do nosso texto base, capítulo 4, versículo 17 e 18. Por isso digo, e no Senhor testifico, que não andeis segundo, não andeis como também andam os gentios, o quê? Na vaidade dos seus pensamentos. Então olha como a Bíblia deixa, ela prepara um terreno e ela nos orienta, irmãos, e nos instrui o quanto nossa mente pode ser bombardeada por coisas que nos afastam de Deus. E quando nós estamos avaliando nossa espiritualidade, e quando nós estamos olhando para aquele gráfico onde temos eu e temos Deus, como esse conhecimento de Deus influencia na minha realidade, a minha mente é um agente importante nisto. O cuidado da minha mente, o cuidado da forma em que eu entendo a realidade é determinante para você poder compreender como você vai transformar a sua vida prática e desenvolver uma espiritualidade. Para isso, irmãos, há conceitos importantes que nós precisamos meditar. Qual seria o tratamento da nossa mente? Como nós poderíamos aplicar o antídoto para a nossa mente? Quais são os elementos? Um dos grandes elementos que nós precisamos entender é que o discernimento, ele deve ser o fruto de uma mente influenciada por Deus. Nós vamos ver vários textos lá de Provérbios. E certa vez eu perguntei para alguém o que era sabedoria. O que é sabedoria? Num conceito bíblico. Sabedoria, se nós pudéssemos dar uma das definições é você pensar segundo Deus pensa sobre um determinado assunto. Como Deus pensa sobre um determinado assunto. Se nós estivermos pensando segundo um Deus sobre um determinado assunto, nós estamos pensando com sabedoria. E um dos aspectos é o discernimento. Agora, o que seria o discernimento? É a capacidade de compreender e fazer um correto julgamento de uma situação. Isso seria discernimento. Saber tomar boas decisões. Então vamos lá. Se nós estamos falando que nossa mente precisa de remédio, nossa mente precisa desenvolver discernimento. Nossa mente precisa desenvolver a capacidade de compreender e fazer julgamentos corretos de situações. Para isso, a nossa mente precisa de sabedoria, que é discernir segundo Deus. Porém, dentro de um mundo caído, o discernimento pode ser muito mais utilizado para nós como forma de entendermos o que nós não devemos fazer do que propriamente o que nós temos que fazer. Preste atenção nisso que eu estou dizendo, isso é importante. Nós estamos em um mundo caído. Nós estamos em um mundo que todos os dias as tentações estão na nossa frente. Em que as probabilidades de quedas estão aí iminentes. Então o discernimento, numa perspectiva bíblica real, é a capacidade de você dizer não às coisas. É de você saber evitar as coisas.
É de você compreender aquilo que você não deve fazer, porque o mundo está caído. Vai ser muito mais fácil e é muito mais corriqueiro a realidade de coisas que você não deve fazer. Quantas vezes você já foi influenciado a fazer coisas boas pelo mundo? Dificilmente, né? Dificilmente um companheiro de trabalho vai chegar para você e dizer assim: ei, vamos para a igreja hoje nesse final de semana? Já recebeu esse convite de algum companheiro de trabalho seu? Descrente? Já recebeu esse convite lá do seu amigo de faculdade? Ei, esse final de semana vamos passar o final de semana jejuando e orando. Já recebeu esse convite lá dos seus companheiros de faculdade? Os seus familiares descrentes. Ei, não vamos esse final de semana a fazer o nosso churrasco, não. Vamos nesse final de semana pegar todas as economias que gastaríamos nesse churrasco e vamos sair doando coisas para os pobres. Ou vamos sair comprando alimentos e dando para as pessoas que precisam. Quantas vezes você já recebeu um convite desse? Mas quantas vezes você já recebeu um convite para fazer coisas erradas? Quantas vezes você já foi influenciado para fazer coisas erradas pelos seus companheiros de trabalho, pelos seus companheiros de escola, faculdade? Então perceba, meus irmãos, que no mundo caído, o discernimento está muito mais real para você evitar aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer. Assim sendo, a Bíblia vai nos orientar antídotos para isso. Abra a sua Bíblia para Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. Olha só como é interessante, como a Escritura começa a direcionar. Primeiro antídoto: adote a Escritura como fonte de entendimento e inteligência. A Escritura deve ser a nossa principal fonte de entendimento e inteligência. Olha só o que é que Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não o quê? E não estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele o quê? O texto é assertivo. O texto já parte do pressuposto de que as nossas veredas estão fora do caminho. Porque essa é a natureza de nós andando no mundo caído. O texto parte do pressuposto de que devemos confiar no Senhor e não confiar no nosso próprio entendimento, porque o nosso próprio entendimento nos leva para veredas tortuosas e não para veredas endireitadas. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha só o discernimento agora entrando. Tema o Senhor e o quê? Aparta-te do mal. Meus amados irmãos, há tantas coisas que poderíamos fazer para que alimentar a nossa mente das veredas do Senhor. Precisamos primeiramente ser ávidos leitores da Escritura, mas também precisamos mudar o nosso esquema. O nosso esquema é a nossa mente que foi ensinada nas escolas, nas faculdades, a pensar segundo o mundo. E nós temos que moldar a nossa mente a pensar segundo Deus. Quando o livro de Provérbios inicia, exatamente desta forma, exortando ao filho buscar a sabedoria. E aqui nós estamos falando de uma busca ativa. Ele diz: para aprender a sabedoria e o ensino, e entender as palavras de inteligência, para obter o ensino, o bom siso, proceder, a justiça, o juízo, a equidade, e para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Então preste atenção,
que a Bíblia nos orienta a buscar essas coisas, porque a Bíblia já sabe que a natureza caída do homem é aquele homem que está em veredas tortuosas. Então, meus amados irmãos, precisamos começar a nos encher do esquema de Deus em nossa mente. Quantas vezes você já decidiu as suas coisas, os seus litígios da vida, os litígios da sua vida pelo padrão bíblico? As situações de dificuldade no nosso casamento, no padrão bíblico. A forma que nós lidamos com nossas crianças, num padrão bíblico. Olhando para a Bíblia como fonte principal de razão e de verdade. Bem, porém, além de nós adotarmos a Escritura como fonte de entendimento e inteligência, também temos que aprender a reconhecer o mal. Uma mente treinada, ela absorve a palavra de Deus, ela absorve sabedoria, ela absorve ensino e inteligência, mas ela também aprende a reconhecer o mal. Abra sua Bíblia para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 a 22. Olha só como a Escritura nos ajuda nesse sentido. Aprenda a reconhecer o mal também. Não despreze as profecias. E aqui, quando a Bíblia fala profecias, a Bíblia está falando um ensino bíblico, um ensino da Escritura. Julgai todas as coisas, retendes o que é bom e o quê? Abstendes de toda forma de mal. Então, a mente treinada para alcançar uma espiritualidade, ela adota a Bíblia como entendimento primário do que é verdade. Porém, a mente treinada está sempre buscando reconhecer o perigo. Reconhecer o mal em nosso cotidiano. Meus irmãos, não podemos correr riscos desnecessários. Existe, infelizmente, alguns filhos de Deus que amam correr riscos desnecessários. Amam andar na beira do precipício. A Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom, mas precisamos nos abster de toda forma de mal. Precisamos entender o risco das coisas. Se você tem uma determinada fraqueza, por que você se expor àquela tentação? Se você tem uma determinada luta espiritual contra um determinado pecado, por que você está andando perto dele? Não faz sentido, meus irmãos. Temos que treinar a nossa mente para nos abster de qualquer tipo de coisa que nos ponha em risco. Muitos testemunhos ao longo da história da igreja de homens que subestimaram os riscos espirituais de determinadas coisas e caíram. Porque não souberam treinar a sua mente para reconhecer o mal. E quando menos pensaram, a sua mente estava o quê? Obscurecida. Ao passo de não mais conseguir identificar o mal. E caíram. É triste. Até o pastor Charles ontem na sua mensagem citou isso. Nós tivemos nos últimos anos homens de Deus, grandes homens, servos do Senhor, eruditos, que caíram em pecados sérios
e precisaram ser afastados do seu ministério. Porque esqueceram que existe todo um sistema, existe todo o perigo do pecado, e que nós, com mentes treinadas para discernir, precisamos nos abster de toda forma de mal. Aquelas coisas que, de repente, na sua ingenuidade espiritual, acha que você tem poder sobre aquilo. Não brinque, irmãos, com o poder do pecado. Ele pode lhe aprisionar. Não é à toa que o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos a não andar conforme os gentios, mas se revestir de novo homem. Nós vamos tratar isso ainda no decorrer da nossa série. Além disso, além de nos abster, aprender a reconhecer o mal, nós precisamos também ser cautelosos. Provérbios capítulo 2, versículo 11, também fala sobre isso. Olha só, abra sua Bíblia para Provérbios capítulo 2, versículo 11. Olha só como é interessante, que está bem alinhado com o que nós estamos aqui falando. Provérbios 2, 11 diz: o bom siso te o quê? Te guardará, e a inteligência te conservará. E por fim, aprenda a depender do Senhor. Na sua luta de mudar o esquema da sua mente, na sua luta de poder alinhar sua mente nos padrões de Deus, ore ao Senhor. Abre a sua Bíblia para Filipenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz assim. É uma oração aqui. Olha só o rogo do apóstolo Paulo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, e olha essa última palavra, em toda o quê? Percepção. Conhecimento e percepção. Concluindo em relação à nossa mente, a palavra de Deus deve ser o nosso esquema, ou seja, o nosso molde de compreensão da realidade. Devemos confrontar o nosso entendimento sobre a realidade e proceder à luz das Escrituras. E depender do Senhor para a aplicação do seu ensino na minha realidade. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é que a nossa mente ela precisa ser renovada nos moldes de Deus. E os moldes do mundo, eles continuarão nos afligir. E por isso que precisaremos desenvolver habilidades racionais de educar a nossa mente segundo a palavra de Deus, evitando o mal, sendo ávido em buscar sabedoria e pedindo a Deus que nos dê percepção. Amados irmãos, nós estamos com um problema. Parando um pouco aqui. Agora íamos falar sobre o coração. Mas nós já estamos com o nosso tempo a finalizar. Né? Então vamos, hoje, nós estamos na série aprendendo sobre espiritualidade. Né? Então nessa noite nós aprendemos sobre um dos campos da espiritualidade, que é a nossa mente e a nossa razão. E aprendemos que devemos mudar a forma de pensar para pensarmos segundo Deus diante desses elementos.
E no nosso próximo encontro falaremos sobre o segundo campo de atuação, que é o coração. E tudo isso para compreendermos quem? O nosso homem interior. E na sequência da nossa série, aprenderemos também o que devemos aprender de Deus, para que Ele influencie esse homem interior também. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas e nós possamos continuar crescendo no conhecimento de Deus, buscando avidamente, a transformar nossa mente à luz das Escrituras. Amém? Amado Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui. Agradecemos por a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois ela é rica em detalhes e nos ajuda a conhecer, Senhor Deus, como nós devemos Te agradar. Obrigado. Que o Senhor possa nos levar para nossas casas em paz, na certeza que o Senhor nos ajudará a transformarmos nossa mente à luz da Tua vontade. Obrigado, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.